E aí, pessoal? Vamos direto ao assunto hoje. A gente vai desconstruir um dos maiores mitos da história ocidental. E olha, usando exatamente o nosso texto base para revelar uma perspectiva que é simplesmente fascinante. Sabe aquela versão super romantizada da donzela frágil ou da vítima apaixonada que a gente aprendeu a imaginar? Pode esquecer. Nós vamos entrar na mente fria, calculista e francamente brilhante de uma verdadeira sobrevivente. Para começar, imagina só a cena. As muralhas intransponíveis de Troia finalmente caíram. A cidade inteira está em chamas, desmoronando. Tem gritos de desespero ecoando por todas as ruas. É o caos absoluto. E no meio de todo esse inferno, onde será que está a nossa protagonista? Beleza, vamos mergulhar nisso. Enquanto guerreiros e civis estão sendo brutalmente massacrados lá fora, adivinha o que a Helena está fazendo? O texto traz uma justaposição assim incrivelmente sombria. Ela está escondida lá no quarto dela, mas totalmente distante, sabe? Zero emoção com a tragédia daquele que seria o seu novo povo. Essa citação aqui na tela mata a charada. Votada exclusivamente a Vênus, Helena detestava violências. A reação mental dela não é de pânico ou de empatia, nada disso. Ela simplesmente acha que derramar sangue é cafona. É uma tremenda falta de gosto. É quase um incômodo estético para ela. Isso já dita a regra do jogo e mostra quem ela é de verdade. Uma mulher assustadoramente focada nela mesma. Seção 1. A verdadeira Helena. Vamos tirar a máscara desse mito e entender as engrenagens dessa mente. E essa comparação mostra bem o nível de absurdo da coisa. Pensa com a gente, o que você esperaria que alguém sentisse falta depois de 10 anos presa longe de casa? Da pátria, dos amigos de infância, daquelas grandes cerimônias sagradas, certo? Mas não é Helena. O que ela realmente admite que está sentindo falta é do cachorrinho de estimação e daquelas chinelas super macias que ela esqueceu na pressa de fugir. É um humor super ácido do texto. Tem literalmente uma civilização inteira queimando, desmoronando por causa dela, e a maior dor de cabeça da nossa protagonista é não ter um sapato confortável. O distanciamento da realidade chega a ser cômico de tão frio. Seção 2. Saudade e sobrevivência. Em vez de entrar em desespero, ela começa a fazer o que faz de melhor: calcular. E a cronologia dos fatos aqui entrega muita coisa. Ela pensa na filha, a Hermione, que ela deixou para trás lá em Argos quando a menina tinha só 9 anos de idade. Numa história normal, esse seria aquele momento clássico do remorso doloroso de uma mãe, né? Mas o texto é cirúrgico. O remorso nunca fez parte do vocabulário da Helena. Ela literalmente só faz as contas. 9 anos de idade, mais os 10 anos que a guerra durou, 19 anos. Com a frieza de uma contadora fechando o balanço do mês, ela conclui que a Hermione já é uma mulher adulta. A maternidade para ela não é sobre carinho ou saudade, é totalmente um conceito abstrato. É uma carta na manga que, quem sabe, ela pode muito bem precisar jogar daqui a pouco para se manter viva. Então, o ponto crucial para a gente entender é o que ela realmente teme enquanto o exército inimigo vai chegando perto. Ela finalmente resolve rezar. Mas olha só, não é para pedir perdão ou para ser poupada. O texto deixa muito claro que ela nunca teve medo da morte em si. O que deixa ela apavoada é a ideia de um fim feio. Ela imagina ser estraçalhada, desfigurada, arrastada por soldados comuns pela rua. É a falta de estética da morte que perturba a Helena. Então ela faz uma oração fervorosa pedindo aos deuses uma única coisa: uma morte limpa. Guarda bem essa expressão, morte limpa, porque isso é o alicerce de tudo que vai rolar daqui pra frente. Seção 3. A traição fria. O tempo esgotou e a realidade sangrenta finalmente bate à porta. Isso ilustra brilhantemente a gigantesca ironia dramática que está acontecendo ali no quarto. De um lado a gente tem o Deífobo. Ele é o atual marido troiano dela, cunhado do Paris. O cara tá lá todo ferido, descabelado, segurando um machado e jurando proteger a Helena com a própria vida, sabe? Seguindo a cartilha de qualquer grande herói épico. Mas do outro lado da moeda, qual é a perspectiva da nossa grande sobrevivente? Ela olha para esse discurso todo apaixonado e sente um baita desprezo. Para ser sincero, ela acha que ele é um completo idiota. A Helena saca na hora que ter esse protetor bancando o herói não vai salvar a pele dela. Muito pelo contrário, é um passaporte para o desastre que só vai deixar o ex-marido grego dela ainda mais furioso. Para ela, o heroísmo dele é literalmente um peso morto. E aí, de repente, a porta do quarto cede com um estrondo terrível. É o Menelau, o ex-marido traído, arrombando o lugar com os soldados. Ele invade o quarto berrando demônia maldita. Mas olha a quebra de expectativa genial que o texto coloca. Quando ele grita, a voz dele sai fina, esganizada, parecendo um grilo. Era o que sempre acontecia com ele quando perdia o controle. E qual é a reação da Helena diante da morte iminente? Em vez de cair no choro pedindo clemência, ela tá tão fora da realidade moral que o problema dela ali é a vaidade ferida.
O texto conta que ela abre uma espécie de gavetinha mental e guarda esse insulto com o maior cuidado. Ela decide que, se sair dessa viva, um dia ainda vai jogar na cara dele aquele xingamento ridículo. É de um sangue frio absurdo. A estratégia de sobrevivência que ela monta na cabeça, em questão de segundos, é de arrepiar. Passo 1. Ela dá uma lida rápida no ambiente e percebe que o Deífobo, o atual marido, já é um homem morto. Se não for pelas mãos do Menelau, vai ser pelos soldados lá fora. Passo 2. Bom, por que deixar o inimigo levar o crédito? Ela mesma decide eliminar o Deífobo para entregar ele como um troféu para o Menelau. E o passo 3. Retomando aquele conceito abstrato da maternidade, ela evoca a filha, a Hermione, e usa isso como desculpa mental de que precisa continuar viva para ser mãe. E aí, ela age. Num bote rapidíssimo, ela puxa um punhal afiado e crava, sem a menor piedade, bem nas costas do Deífobo. Uma traição puramente lógica. Seção 4. O feitiço dourado. Com o marido morto no chão, é hora da manipulação total. A Helena, num ato que é puro teatro, se vira para o Menelau afirmando que vingou a honra dele, matando um dos ofensores. Aí, num falso convite ao castigo, ela abre a roupa e oferece o peito para que o Menelau a atravesse com a lança. Mas, meus amigos, o que ela revela é uma arma muito mais poderosa. O texto descreve que o Menelau dá de cara com os seios dela, só que com um detalhe novo e completamente insano. Os 2 mamilos estão maquiados inteirinhos de ouro. É hipnótico, é mágico, sabe? A rapidez com que essa mulher vai de um assassinato brutal para uma sedução exótica desmonta totalmente a fúria do rei de Esparta. O brilho do ouro cega o cara de um jeito que ele fica mudo. Ele simplesmente larga a lança, pega a mão da mulher que causou a maior guerra do mundo e conduz a ela em segurança para o seu barco. Seção 5. Uma morte limpa, onde a gente vê o desfecho supremo e irônico dessa história. O texto traz um resumo muito fascinante do que rolou no pós-guerra. A nossa pragmática fria não só sobreviveu ao inferno como saiu de lá ilesa. A Helena volta para a Grécia e passa anos e anos como uma esposa modelo, fiel, admirada do lado de um Menelau, agora super pacífico. Mas é claro, essa tranquilidade só dura até ele bater as botas. Quando ela fica viúva, o enteado dela, o Nicóstrato, expulsa ela do reino. Sempre buscando sobreviver, ela foge para a ilha de Rhodes para pedir abrigo a uma mulher chamada Polixo, que ela considerava uma velha amiga. Só que tem um detalhe, os anos não apagaram os traumas da Guerra de Troia para todo mundo. A Polixo agora é uma viúva consumida pelo ódio, justamente porque perdeu o marido naquela guerra que a Helena começou. A Polixo sorri, acolhe a amiga, mas no escuro começa a tecer a sua teia. O que nos leva diretamente à cena final e à ironia mais extraordinária do texto. A Polixo não ataca ela numa praça pública. Ela espera. Um belo dia, logo depois da Helena ter tomado um banho revigorante, sabe, lavando do corpo o famoso ouro e toda a sujeira, ela é pega desprevenida. 2 servas simplesmente pegam a Helena e a enforcam numa árvore. Não há derramamento de sangue. Não há estraçalhamento para uma multidão enfurecida. Não há absolutamente nada daquela violência ignóbil que ela odiava. Literalmente, com a pele recém-lavada após o banho, a vida dela é tirada. E é com esse pensamento que a gente encerra a nossa análise de hoje. Se a gente considerar que o maior medo dela nunca foi o fim da vida em si, mas sim a feiura e a sujeira de uma execução grotesca, será que a Helena não foi, no fim das contas, a grande vencedora da sua própria história? Ela orou arduamente por uma morte limpa, e por uma ironia gigante do destino foi exatamente isso que ela conseguiu. Mas ao mesmo tempo, ela foi enforcada friamente pela sombra do seu próprio passado. Teria sido essa uma vitória absoluta da sua mente pragmática? Ou foi o exato momento em que o karma finalmente alcançou a demônia de Argos? Fica aí a reflexão. É incrível como analisar esses textos a fundo subverte tudo o que a gente achava que sabia sobre os grandes mitos. Até a próxima